Olá, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Júlio e este é o Leia Mais com Júlio. No vídeo de hoje vamos falar sobre este livro aqui, Mário Vargas Llosa, Pantaleão e as Visitadoras. Este é um livro maravilhoso de Mário Vargas Llosa, um livro divertidíssimo. Como o próprio autor nos diz aqui, ele conta o seguinte: tentei a princípio contar esta história a sério. Descobri que era impossível, que ela exigia a paródia e a gargalhada. Foi uma experiência libertadora que me revelou só então as possibilidades da brincadeira e do humor na literatura. O que ocorre, ele conta a história aqui do exército peruano. E eles tinham batalhões, quartéis de fronteira na cidade de Iquitos, que fica na Amazônia peruana, que esses soldados ficavam distantes de suas famílias, distantes até da civilização, e eles ficavam lá para proteger essas fronteiras ali na Amazônia. Ocorre que os soldados, muito tempo longe de casa, afastados de tudo, eles não tinham contato com mulheres. E começou a haver problemas lá de assédios, de estupros, promovidos por esses soldados carentes de terem relações sexuais com as mulheres da redondeza ali, dos pequenos povoados e tudo. E isso começou a pegar muito mal para a imagem do exército. E eles pensavam que tinham que haver alguma forma de amenizar isso. O que iam fazer? O exército peruano, o comando, teve a ideia de procurar o nosso personagem principal, que era o capitão Pantaleão Pantoja, que era um homem obcecado pela disciplina militar, pela eficácia, pela eficiência, um homem muito metódico, para ele tentar solucionar esse problema disciplinar, digamos assim. E ocorre que o capitão Pantoja, então, junto com seus comandantes, teve a brilhante ideia de criar um serviço de visitadoras, que seriam prostitutas que iriam até esses locais para, digamos assim, aplacar esses desejos, essa ânsia sexual dos soldados peruanos. E foi criado, então, um serviço oficial de prostituição dentro do exército peruano. Como o Pantaleão Pantoja era um homem obcecado pela disciplina, pela ordem, pela eficácia, ele criou, eu vou ler aqui porque eu li o livro inteiro e nunca consegui decorar. Ele criou um serviço que atendia pela sigla a pomposa sigla de SVGPFA, que significa Serviço de Visitadoras para Guarnições, Postos de Fronteira e Afins. Era uma organização com seu próprio hino, cores e normas. Então era uma coisa assim oficial. E o capitão Pantoja, então, foi designado para sair de Lima, que era onde ele servia no seu posto, para ir até a distante cidade de Iquitos, na Amazônia peruana. Foi transferido para lá, junto com a família, com a sua mãe. E ele foi criar esse serviço, mas com uma condição: tinha que ser algo sigiloso, do qual nem a família dele poderia saber. Ele não poderia usar nem a farda, nem se identificar como militar, como capitão do exército peruano. E para lá ele se vai. Ele começa a enfrentar problemas familiares, porque a mulher não gostou de sair da cidade, de um centro urbano, para ir para o meio da selva. Ela não tinha mais contato com as suas amigas, ela se orgulhava muito do marido de usar aquela farda que era uma ostentação, uma farda garbosa. Ele tinha que usar roupas civis, e ele não podia, ele não sabia o que ele estava fazendo lá naquele local. Ele não parava em casa, ele estava sempre na rua. Então ela ficou assim frustrada por não frequentar mais, não morar mais na vila militar, não ter contato com aquela sociedade e ir para aquele final de mundo. Mas afinal era a função, era o ofício do marido, e ele só dizia que era parte de um serviço sigiloso para o serviço secreto do exército peruano. Então o nosso brilhante capitão Pantoja começa a recrutar prostitutas. E como é que ele faz isso? Frequentando bordéis, procurando proxenetas, enfim, gente que lidava com esse meio. Então ele começou a recrutar prostitutas para trabalhar para ele,
E ele oferecia para essas prostitutas uma segurança. Elas não ficariam mais na mão dos cafetões, elas não precisariam mais procurar serviço, o serviço já estava previamente arranjado, já tinha clientes garantidos, já tinha uma renda garantida. Haja visto que esse serviço, que ele chamava de prestação, a cada encontro que as prostitutas teriam com os militares, era denominado de prestações. Elas teriam, assim, condições de ter várias prestações durante o dia, vários clientes durante o dia. O serviço era vigiado, os soldados que fariam uso desse serviço não maltratariam as prostitutas, porque estariam dentro de uma regulação, digamos assim. O pagamento seria descontado em folha, eles teriam anotações prévias, como o capitão era bem metódico, de todos os serviços, quantos foram prestados, e isso seria pago quando fosse descontado da folha de salários dos soldados. Então foi criado assim um projeto, digamos assim, um projeto piloto para ver como é que ia sair essa coisa. Então eles criaram próximo ao quartel assim uma espécie de alojamento que era dividido em seções, em quartos, digamos assim, aonde tinha as condições mínimas necessárias para que houvesse a prestação do serviço. Os soldados, então, manifestariam o seu interesse em comprar esse serviço. Eles planilharam lá quantas prostitutas teriam, quanto nesse local, nesse ambiente, estava tudo designado, havia uma cama, um bidê, uma luz, um balde com água para higiene, tudo controlado, né? E os soldados assinariam lá um termo, digamos assim, um vale, que era descontado depois. Esse dinheiro era repassado para a prostituta que prestou o serviço, tinha a despesa do exército, tinha tudo era, digamos assim, autofinanciado. E começou a dar certo. Começou a haver, eles fizeram tudo, umas estatísticas, quantas prestações cada uma das mulheres podia fazer por dia, até fazer um rodízio com todos os soldados, aquele não tinha como, o preço era fixo, e começou a dar certo, e isso começou a ter, assim, proporções, aumentar, começou porque outras unidades também queriam o serviço, não só aquela que foi designada. Aquele assédio começou a diminuir junto com as populações, porque não havia as populações locais, porque começou a baixar e até inexistir o número de assédios com as mulheres locais, dos povoados, não houve mais estupros, começou a funcionar tudo direitinho. Ocorre que, claro, houve resistências, né? Por exemplo, o capelão do exército, um padre, que era um católico, mas era um militar, capelão do exército, ele foi terminantemente contra isso. O exército está financiando prostituição, ele acabou pedindo demissão, houve oficiais que se posicionaram contra, houve outros que achou que o serviço era interessante e chegaram a sugerir que contratasse prostitutas de um nível mais elevado, que pudesse servir aos oficiais também, e não só aos cabos e soldados. E aquilo começou a ter proporções gigantescas, porque havia vários quartéis, várias unidades ao longo de toda a fronteira, e todas queriam o serviço de visitadoras. Ocorre que não existia um mercado, não existia prostitutas em número suficiente para atender a todos os quartéis. E isso começou a haver resistências da igreja, havia um programa de rádio que era ouvido lá em toda a Amazônia, e isso deixou, portanto, esse programa de rádio, ele descobriu que havia essa prestação de serviço, não havia como um serviço desse ficar no completo sigilo. Tá? A mulher do capitão Pantoja descobriu que ele estava trabalhando com prostituição, ele começou a ter problemas em casa, e começou a haver problemas de toda a ordem, até que o capitão Pantoja, ele também acabou se envolvendo com uma das prostitutas, a melhor delas, a mais bonita, a mais experiente, que atendia pelo nome de A Brasileira. Na verdade, ela não era brasileira, ela era colombiana, algo assim, era dali da região. Ela só atendia
por esse pseudônimo, esse apelido de brasileira, porque ela havia trabalhado, prestado serviços no Brasil, no Amazonas, e depois havia voltado para o Peru. O capitão Pantoja, então, ele ficou assim completamente enrolado a partir do momento em que esse serviço teve assim, assumiu proporções gigantescas, ele começou a ter problemas com o seu comando, mas aí se ele cessasse com esse serviço, ele ia haver problemas de indisciplina com os soldados que estavam satisfeitos, digamos assim, com esse serviço. Então é um livro divertidíssimo que só lendo mesmo para você saber como é que isso termina. Então, e pasmem, no próprio prólogo aqui do livro, o próprio Mário Vargas Llosa nos diz o seguinte, ó: alguns anos depois de publicado o livro, com sucesso de público que não tive antes e nem voltei a ter, recebi um misterioso telefonema em Lima. Dizia o seguinte, o interlocutor no outro lado da linha: sou o capitão Pantaleão Pantoja, disse a enérgica voz. Gostaria de vê-lo para que me explique como soube da minha história. Uma vez que a história era para ser sigilosa, né? O Vargas Llosa respondeu: recusei, fiel à minha crença de que os personagens da ficção não devem se intrometer na vida real. Então, um livro divertidíssimo que a gente descobre no começo, né? Mas eu deixei para falar isso no fim do livro, que foi real, que realmente existiu o capitão Pantaleão Pantoja e que ele criou esse inusitado, eficiente, metódico, tudo muito assim, ó, havia planilhas, havia gráficos, estatísticas, tudo, do serviço de visitadoras, que eram prostitutas que prestavam serviço, faziam essa prestação de serviço aos soldados peruanos que serviam em quartéis de fronteira na Amazônia peruana. Mais uma obra muito divertida de Mário Vargas Llosa, que eu recomendo e acho que vale a pena ser lida. Nos próximos vídeos, vou continuar falando aqui de literatura latino-americana e literatura, enfim. Se você tem algum livro que você gostaria de ver aqui no canal, deixa aí nos comentários, se inscreve, deixa seu like e até a próxima.